Saúde os amados irmãos com a santa paz do Senhor. Quem fala aqui é o diácono Carlos Manuel. E nessa manhã abençoada de sexta-feira, que o Senhor Jesus Cristo venha te abençoar de uma forma tremenda, de uma forma especial. E Deus lhe tem uma palavra para o teu coração. Mas antes de eu trazer a poderosa palavra de Deus para o teu coração, eu queria fazer uma oração pela sua vida, para que o Senhor venha trabalhar na sua vida, venha desfazer todo mal, todo impedimento, toda seta maligna, toda seta diabólica, toda obra de macumbaria e feitiçaria que é lançado contra a tua casa, contra o teu lar. Eu creio que nessa manhã de sexta-feira que todo mal, todo impedimento vai cair por terra, porque na Bíblia fala que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. A palavra do Senhor, ela se cumpre, ela se realiza na nossa vida quando nós somos fiéis, obedientes a esta palavra. Da mesma forma que Cristo falou para Satanás que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. É através da palavra. E eu creio que nessa manhã o Senhor Jesus Cristo está entrando com providência na sua vida. E antes de eu fazer uma oração pela sua vida, eu queria dar paz ao seu pai, o irmão Paulo. Que Deus abençoe a sua vida de forma tremenda, de forma especial, a vida dos seus irmãos, toda a sua família de forma geral ali na Lagoa das Pedras, Itapipoca. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, ó Deus, nessa manhã, Senhor Deus, de sexta-feira, Pai, nós te colocamos, Espírito Santo, Deus, diante, ó Deus, da Tua presença, Pai, diante, ó Deus, da Tua santidade, Pai. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, algo que nós pensamos, que nós cometemos, que não foi, Deus, do Teu agrado, Senhor Deus, que não foi, Senhor Deus, a Tua vontade. Vem trabalhar, Deus, a nossa mente, o nosso coração. Deus, vem desfazer, Deus, todo mal, todo impedimento, toda seta maligna, toda seta diabólica, toda obra de macumbaria, Deus, e feitiçaria, Deus, que é lançado contra o Teu povo, Deus, contra a Tua igreja, contra os verdadeiros adoradores, aqueles que Te adoram, Deus, em espírito, Deus, em verdade, Pai. Que nessa manhã, Deus, de sexta-feira, Pai, Deus venha falar, Deus, de uma forma especial, de uma forma tremenda, Pai. Que a Tua palavra, Deus, possa evacuar, porque a Tua palavra, Deus, ela é poderosa para salvar, para transformar, para libertar, mudar vidas, mudar trajetórias, Pai. É por isso, Deus, que nessa manhã, Deus, de sexta-feira eu estou aqui, Deus, para trazer essa live bíblica, Deus, que do número 115, para a Tua honra, Deus, e para a Tua glória. Tantas lives bíblicas que foram trazidas mediante a esses 3 anos que eu estou fazendo, ó Deus, transmitindo a Tua palavra nas redes sociais, no Instagram, Missionário Carlos Manuel Oficial. Eu creio, Deus, Tu tem, Deus, alcançado vidas, libertado vidas, restaurado vidas, mudado vidas, trajetórias, Pai. Deus, através, ó Deus, do Teu Evangelho, Pai. Porque eu sei que o meu prazer não está nas coisas desse mundo, mas o meu prazer, Senhor, Deus, está, Deus, em fazer, ó Deus, a Tua vontade, Pai. Deus, abençoar cada vida que está fazendo parte dessa live bíblica no Instagram, Missionário Carlos Manuel Oficial. Deus, abençoar cada vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reina para todo sempre. Vamos meditar, meus amados irmãos, um pouco a palavra do Senhor. Meia hora na palavra de Deus. E nessa manhã abençoada de sexta-feira, Deus, Ele estabeleceu, Deus colocou uma palavra no meu coração.
E Deus tem uma palavra para você. Eu não sei de qual forma você está, mas o Senhor tem uma palavra para o teu coração, para a tua vida. Você que está com a sua Bíblia, abra juntamente comigo em Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 ao versículo 17. Apenas 17 versículos para nós esmiuçar a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 ao versículo 17. Fala assim a poderosa palavra de Deus. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais que levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que fazia isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando eles, o homem que tinha o espírito maligno, assim orando-se de 2, pode-nos mais do que eles, de tal maneira que eles ficaram feridos e nus, e fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. Caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus Cristo foi engrandecido. Meus amados irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 em diante, vai trazer essa mensagem, mas eu quero trazer a partir do versículo 11, até o versículo 17. Essa mensagem, ela fala acerca de autoridade. Diz na palavra de Deus que Deus, Ele deu a nós autoridade. Para quê? Autoridade para curar os enfermos. Autoridade para expulsar os espíritos malignos. Porque Cristo, Ele veio a essa terra para desfazer as obras do diabo. Para desfazer obra de macumbaria, obra de feitiçaria, todo o mal que é lançado contra a tua vida é desfeito através do nome do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, o missionário Paulo, ele tinha algo diferente. Ele tinha uma intimidade profunda com o Senhor Jesus Cristo. E eu sempre meditando a palavra do Senhor Jesus Cristo, eu nunca vi um homem que chegou tão próximo do Senhor Jesus, a não ser Paulo. Paulo, ele tinha
o conhecimento da lei, o conhecimento da palavra. Paulo também lhe falava várias línguas, como o grego ali, aramaico, falava várias línguas, mas ele tinha sobre si um essencial. Qual é o essencial? A intimidade. Ele orava, ele vivia uma vida de oração com o Senhor Jesus Cristo, e sempre Deus ele conduzia Paulo a uma missão, não somente a missão de pregar a palavra do Senhor às outras cidades ali fora, ali não, mas também Deus ele usava a vida de Paulo de uma forma tremenda. E essa mensagem, meus amados irmãos, é profunda ao nosso coração. E você pergunta, Diácono Carlos Manuel, será que pleno século 21 ainda existe homens como Paulo? Meus amados irmãos, eu falo com toda a sinceridade do meu coração. Para mim não tem mais homens que chega até próximo de Paulo. Só teve Paulo mesmo, porque Paulo ele viveu uma vida de entrega, uma vida de intimidade. A partir que Paulo ele teve ali um encontro ali com Cristo, ali em Damasco, a sua vida por inteira mudou. Ele parou de viver para si, porque o próprio apóstolo Paulo fala: não sou eu, mas quem vive em mim agora, mas quem vive em mim é Cristo. Ou seja, quem prevalece sobre a minha vida é Cristo, porque eu sou prisioneiro de Cristo. Porque o prisioneiro ele não faz a sua vontade, mas ele faz a vontade daquele que chamou com uma santa vocação. Eu queria dar a paz, Senhor, para a Paulícia Costa, que Deus abençoe a sua vida de uma forma tremenda, de forma especial, a sua vida, a vida da sua família, uma Paulícia Costa, Deus abençoe a sua vida. Paulo, ele tinha intimidade profunda, e Paulo, ele chegou a essa cidade, ali, meus amados irmãos, e Paulo, conduzido a essa cidade pelo Espírito Santo de Deus, e no versículo 11 fala: e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias através da vida de Paulo. Na Bíblia fala que os lenços de Paulo, que os aventais de Paulo curava os enfermos. Através dos seus lenços, os espíritos malignos caíam por terra, porque a unção do Espírito Santo que estava sobre Paulo também descia ali sobre os seus aventais, descia ali sobre os seus lençóis, e todas as pessoas ali que era tocada, ou seja, que era lançado ali os lenços ou aventais de Paulo, aquelas pessoas eram curadas, ou pessoas possessas com legiões de demônios ali, os demônios saíam, os demônios caíam por terra, porque Paulo ele vivia uma vida plena, ele vivia uma vida de entrega, uma vida de obediência ao chamado do Senhor Jesus Cristo. E na Bíblia fala que Deus deu sobre nós uma autoridade de colocar as nossas mãos sobre os enfermos, curar as pessoas que se encontram com câncer, pessoas que se encontram com diabetes, pessoas que estão paralíticas na maca. Tudo vem através do poder, da autoridade, da intimidade que você tem com o Senhor Jesus Cristo.
Paulo, ele viveu não o natural, mas Paulo, ele viveu o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. E Deus fala para você nessa manhã de sexta-feira: será que você tem vivido o sobrenatural de Deus? Para que você venha vivenciar ou venha viver o sobrenatural de Deus, é preciso você viver uma vida de intimidade. A primeira base de alguém, ou do homem de Deus, ou da mulher de Deus, viver o sobrenatural de Deus, é ter uma vida plena, é ter uma vida baseada em oração. Não tem como você curar os enfermos através do nome de Cristo, se você não tiver uma base, se você não viver uma vida de oração, de entrega a Cristo, meus amados irmãos. E no versículo 12 fala: de sorte que até os lenços e aventais que levavam do seu corpo, que levavam do corpo de Paulo, os enfermos e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Você pensa que os espíritos, as entidades malignas, diabólicas, saía através do nome de Paulo? Não, mas saía através do nome de Jesus Cristo, porque na Bíblia fala que foi dado todo o poder, toda a autoridade a Jesus Cristo, nos céus e na terra. Paulo, ele vivia uma vida plena, uma vida de entrega, porque o apóstolo Paulo, ele era conhecido no mundo espiritual. Paulo era conhecido pelos demônios, e as pessoas tinham aquele temor, porque sabia que Paulo olhava para a vida do missionário apóstolo Paulo, olhava para ele, não via mais aquele velho homem, mas via Cristo brilhar, Cristo resplandecer sobre o seu rosto. A paz, Senhor, para Marlúcia, que Deus abençoe a sua vida de forma tremenda, a irmã Marlúcia, no pé da serra, no Bom Jesus, Deus abençoe a sua vida, toda a sua família de uma forma geral. E meus amados irmãos, Paulo, ele viveu o sobrenatural de Deus, mas para que eu e você viemos viver o sobrenatural de Deus, tudo há um preço a pagar. Que preço é esse? Renúncia. Da mesma forma que Cristo, ele falou para os seus 12 discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Se você quer vivenciar ou quer viver o propósito de Deus sobre a sua vida, é necessário você deixar de viver a sua vida e você viver para Cristo. Então, meus amados irmãos, no versículo 13 fala, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, e sobre os que tinha espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Versículo 14: os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Versículo 15: respondendo, porém, os espíritos malignos, disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas quem sois? Quem são vocês? Na Bíblia é bem clara que estes
que esse homem, sacerdote, conhecedor da palavra do Senhor, não só basta o conhecimento, não só basta a teologia, para que você venha ter autoridade sobre os demônios, mas o que Deus requer de mim e de você, algo mais profundo, a intimidade, a base, a oração, a santidade diante da presença de Deus, meus amados irmãos. Então, esse sacerdote, ele falou: eu expulso vocês, espíritos, entidades malignas, através do nome de Jesus Cristo. Só que aquele espírito maligno, ele conhecia a vida daquele homem, conhecia a conduta daquele homem, e falou: você não tem autoridade sobre mim, você não tem autoridade para expulsar os demônios que estão alojados no meu corpo. Eu não conheço você, você não é conhecido diante do meu reino, você não é conhecido no mundo espiritual. Eu não conheço vocês, mas eu conheço principalmente Jesus, e conheço Paulo, porque Paulo é um homem de Deus. Mas quem são vocês? Vocês não têm autoridade para me expulsar, vocês não têm. Então, meus amados irmãos, na Bíblia relata no versículo 16: e saltando eles, o homem que tinha o espírito maligno, e assegurando-se pode mais do que eles, de tal maneira que eles ficaram nus e feridos, e fugiram daquela casa. A Bíblia relata que aquela pessoa ali que estava possessa de demônios, ou seja, saltaram, pularam sobre aquele homem e rasgaram as suas vestes. E esse homem, ele ficou completamente, como eu posso dizer, despido, ali nu. E na Bíblia relata que eles correram, porque eles não tinham autoridade sobre aqueles espíritos malignos. Isso veio um grande temor, porque na Bíblia fala que o temor é o princípio da sabedoria. Versículo 17. Isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto como judeus como gregos, saiu com temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus foi engrandecido. Todos ali ficaram completamente com temor de Cristo, com temor através da vida de Paulo, porque naquela cidade ali, em Éfeso, ali todos ficaram ali com temor. Não tem como você chegar até alguém, até o enfermo, até o endemoniado, se você não viver uma vida plena, viver uma vida de santidade diante da presença do Senhor. Porque os demônios ele conhece. Se eu e você, nós somos homens de Deus diante da presença do Senhor. O homem de Deus, uma mulher de Deus, através da sua vida, através da sua conduta, os demônios conhecem.
a vida daquela pessoa, a entrega daquela pessoa, a sinceridade daquela pessoa. Paulo, meus amados irmãos, Paulo de maneira alguma tinha medo de demônios. E um verdadeiro cristão, de maneira alguma, ele vai ter medo de demônios, de feiticeiros, macumbeiros, seja quem for. Não tem medo. Porque na Bíblia fala que aquele que nós carregamos, o Espírito Santo de Deus que nós carregamos sobre a nossa vida, aquele que está em nós, é maior do que aquele que está no mundo. Quando você vive uma vida plena, você tem autoridade de colocar as tuas mãos e curar os enfermos, de colocar as tuas mãos e expulsar os demônios, não através do teu nome, mas através do nome de Cristo, porque o nome de Cristo ele tem poder. Você pergunta, Manuel, esse homem era um sacerdote, por que é que ele não expulsou esse espírito maligno? Entenda isso, ele não expulsou esse espírito maligno porque ele não tinha uma vida plena, ele não tinha uma vida de intimidade, ele não tinha uma vida de santidade. Pode ser quem for, tentar expulsar espíritos malignos, entidades malignas, diabólicas, expulsar no nome de Cristo, pode até expulsar, mas se aquela pessoa não tiver uma intimidade com o Senhor, aquela pessoa vai ser envergonhada, da mesma forma que esse sacerdote foi envergonhado ali, ficou nu, ficou despido e correu. Mas quando é um homem de Deus, quando é uma mulher de Deus, os demônios temem. Até o nome de Paulo era temido pelos demônios, porque os demônios conheciam Paulo, que a partir daquele dia que Paulo entregou a sua vida ali em Damasco, ele não viveu mais para si, mas ele viveu para Cristo, meus amados irmãos. E nessa cidade, na cidade de Éfeso, na terceira viagem de Paulo a Éfeso, ali veio um grande temor. Era necessário acontecer isso para que viesse o temor, porque muitos hoje em dia acham que vai fazer sinais, maravilhas, curas através de seu nome, porque o seu nome não tem poder, o seu nome não tem autoridade para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Somente o nome de Cristo, um nome que está acima de todos os nomes, um nome que está acima das nuvens, porque na Bíblia fala que foi dado a Cristo todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra, meus amados irmãos. E Deus fala para você através dessa mensagem, você que vive uma vida plena, uma vida de oração, de jejum, de obediência, Deus te deu poder, autoridade para você repreender o mal que está entrando da tua casa, que está entrando no seu lar. Quando você busca ao Senhor, você recebe o sobrenatural de Deus através das tuas mãos. E Paulo, através dos seus aventais, dos seus lençóis, pessoas eram curadas. Os lençóis do seu corpo, os aventais do seu corpo, os demônios caíam por terra.
A unção do homem de Deus, da mulher de Deus também desce sobre a sua roupa. Só foi as vestes e os aventais de Paulo que curou os enfermos e expulsou os demônios. Porque a glória de Deus também ela desce sobre as suas vestes. Não dizer que as tuas vestes ela desce, tem o poder, a autoridade, mas a graça de Deus ela desce sobre a minha e a tua vida, porque nós somos ferramenta do Senhor, ferramenta de Deus. E para mim concluir, meus amados irmãos, essa mensagem, na Bíblia Sagrada fala acerca do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele fez mais obras de milagres, curas, mais do que o profeta Elias. E meus amados irmãos, na Bíblia relata, para mim concluir essa mensagem ao teu coração, Naamã, dono da tropa ali da Síria, na Bíblia relata que ele estava com a lepra na ponta da cabeça e na planta dos pés. E ele não sabia aonde se recorrer para receber a cura, o milagre sobre o seu corpo. E na Bíblia relata que veio ali uma jovem diante da presença ali e falou: eu conheço profeta do Senhor, um profeta de Deus na Samaria. Vá na Samaria, que lá tem profeta de Deus. E na Bíblia relata, meus amados irmãos, que Naamã foi até a Samaria. E ali ele foi atrás de um profeta, e o seu nome era chamado profeta Eliseu. Então ele ali na Samaria, ali ele encontrou o profeta Eliseu. Então Naamã falou: profeta Eliseu, eu vim até aqui porque eu conheço a tua fama, eu conheço a tua conduta, e eu sei que você é profeta de Deus, e eu quero que você me cure dessa lepra. Então, meus amados irmãos, profeta Eliseu falou através de Deus: vá até o rio Jordão, mergulhe 7 vezes ali, e você vai ficar curado como uma pele de criança, completamente purificado de todo mal, de toda doença, de toda enfermidade sobre o teu corpo. Só que na Bíblia é bem clara que ali o rio Jordão estava ali pleno, era plena lama pura. E na Bíblia relata que Naamã, através do seu poder, do seu glamour, da sua autoridade, ele não queria, meus amados irmãos, ali descer. Não queria descer. E Deus fala: é necessário eu e você nós descer. É necessário eu e você nós tirar algo que impede de nós ter uma profundidade, de nós receber um milagre, o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Então Naamã, ele colocou consigo: eu, dono da tropa da Síria, você acha que eu vou mergulhar nesse rio imundo?
Eu sou o dono da tropa da Síria. Ou seja, ali estava plenamente sobre Naamã orgulho. E é necessário eu e você nós tirar algo que impede de nós receber algo de Deus. Deus fala para você: tire algo que você está impedindo de você receber algo de Deus. Quando você quer ser imperioso, eu faço e desfaço. Não é assim. A paz para o pastor Janderson Santos de São Paulo. Deus vai abençoar a sua vida de forma tremenda, de forma especial. Pastor Janderson Santos, oficial, vai abençoar ele, vai abençoar a sua esposa. É necessário, meus amados. Então veio um dos seus servos e falou: Naamã, se fosse algo grandioso, você faria, mas é para cura, é para o milagre. Então, meus amados irmãos, completamente ali desceu o orgulho, ali desceu a soberba. E hoje nós observamos até dentro das igrejas. Dentro das igrejas, eu não tenho medo de falar a verdade, a palavra do Senhor, que é necessário a gente falar. Hoje dentro das igrejas é uma competição. Saber quem é que prega mais, saber quem é que louva mais, quem é que ora mais bem. E de maneira alguma Deus está preocupado com isso daí, não. Para Deus isso daí não significa nada. Boa oratória, você pode ter uma boa oratória sem ter a intimidade com o Senhor. Ou você acha que você vai ser salvo através da boa oratória, teologia, conhecimento? Não. Deus ele requer algo da gente, intimidade profunda. E hoje em dia ocorre dentro das igrejas competição. E o Espírito Santo de Deus ele tem ficado entristecido. Que está acontecendo hoje em dia dentro dos templos. Está acontecendo isso. Plena volta do Senhor Jesus Cristo, finais dos tempos. Então, Naamã, ele foi ali até o Rio Jordão. Ali ele desceu ali até o Rio Jordão, mergulhou a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, a sexta vez. Na sexta vez que ele mergulhou, meus amados irmãos, e quando foi na sétima, 7 simboliza o número de Deus, 7, 12. E quando foi na 7ª vez que ele mergulhou, na Bíblia relata que ele foi completamente purificado, curado da sua lepra. Ali ele saiu ali do Rio Jordão, e ele ficou completamente ali grato pelo milagre, por intermédio de Cristo, por intermédio ali do Espírito Santo de Deus. E ali, meus amados irmãos, ele ficou grato. Ele chegou ali até o profeta, porque quem é profeta de Deus não se vende. Hoje em dia os profetas se vendem para pregar. Eu só prego a palavra do Senhor se for por X, se for por tanto. Se essa pessoa que fala isso, essa pessoa tem que se converter. Porque o Evangelho de Cristo, ele não é comércio. Muitos hoje em dia têm feito do Evangelho, da palavra do Senhor de comércio. Eu só vou por X, eu só vou por tanto, eu só vou na tua casa ali para curar através do nome de Cristo, se me der X, se me der tanto.
pois então você não está sendo verdadeiramente um servo do Senhor. Tadeu amou as vidas, Tadeu amou as almas, que você diz que você tem amor às almas. Então, meus amados irmãos, Naamã chegou até ao profeta Eliseu e ficou engrandecido. Eu te dou pratas pelo reconhecimento, pela cura que você fez através, por intermédio do teu Deus, do Deus de Israel, do Deus do sobrenatural, do Deus do impossível. Só que o profeta Eliseu, ele tinha um temor de Deus, porque ele sabia que ele era apenas uma ferramenta de Deus. Deus somente usava ele para curar. O que ele recebeu não vinha dele, mas o que ele recebeu vinha do Espírito Santo de Deus. E quando você recebe algo do Espírito Santo de Deus, é inegociável você vender uma cura, um milagre. E na Bíblia relata que Naamã, meus amados irmãos, queria comprar o milagre através de pratas. E quantas pessoas hoje em dia, pleno século 21, têm feito da palavra de Deus comércio, meio de vida. Você pode observar na Bíblia, se os homens de Deus que pregavam a palavra, principalmente o apóstolo Paulo, um dos maiores ganhadores de alma que houve aqui nessa terra, se ele pedia X, tanto, eu vou pregar, de maneira alguma. Paulo, o missionário Paulo, ele ia até aquele ambiente ali. O propósito dele não era o dinheiro, mas o propósito do apóstolo Paulo era alcançar vidas, para que vidas fossem transformadas, vidas fossem libertas através do nome de Cristo Jesus. É claro que, pleno século 21, as pessoas hoje em dia não querem ouvir isso, mas nós estamos vivenciando isso. Comércio, meio de vida. E Deus, ele fica completamente entristecido com muitos pregadores que faz isso. Mas é errado você cobrar X ou tanto, a não ser o dinheiro ali da gasolina, mas você dizer eu só vou por tanto. E as vidas e as almas que você disse que você tem amor às almas, aonde é que ficam as almas? Onde é que ficam as vidas que estão com sede de ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Deus? É necessário na nossa vida a gente tirar algo de Deus, tirar algo da nossa vida que está impedindo de Deus trabalhar na nossa vida. Mas Eliseu, ele fez diferente. Eu não vendo milagre, porque foi Cristo que me usou. Eu não vendo, eu não faço negócio pela cura, pela libertação, pela palavra, porque é inegociável a palavra de Deus. Os milagres de Deus é inegociável. E que nessa manhã, meus amados irmãos, através de Deus, através do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, não negocie a palavra do Senhor.
Se alguém chamar para você pregar, você que tem um chamado de pregar a palavra do Senhor, ou você que é conferencista, não queira, ou seja, fazer da palavra do Senhor meio de vida, comércio. Não queira, mas faça da forma justa, faça da forma correta que é para ser. Eu sei que os pregadores que pregam a palavra do Senhor, eles precisam, porque apenas a oferta ali é necessária ao pregador receber. Mas quando você explora, ali você está sendo um ladrão, ali você está completamente roubando. Mas você que prega a palavra do Senhor, você que tem a chamada de Deus sobre a sua vida, não diga que é x, tanto, eu só vou por tanto para me fazer isso. Mas faça por Cristo, mas faça pela palavra de Deus, porque a palavra do Senhor é inegociável. Pode oferecer 10 mil, 100 mil, que for, a palavra do Senhor é inegociável. Quando você vende, quando você negocia essa palavra, você vai pregar ali numa igreja grande, para mim concluir, uma igreja que há basicamente ali mais de 10 mil pessoas, ou mais de 20 mil pessoas, ali 10 mil para 20 mil pessoas. Você vai pregar ali naquele ambiente ali, e você diz: eu só vou por X, portanto, porque ali há mais de 10 mil pessoas. E quando você faz isso, você está fazendo da palavra de Deus meio de vida, está vendendo a palavra de Deus. Tem um dos pregadores que falam: quando você negocia a palavra do Senhor, é como uma Coca-Cola ali, que você compra. Você tem que fazer ali a vontade ali do freguês, daquele ali que comprou ali aquela Coca-Cola. Ali você está negociando algo que é inegociável, que é a palavra do Senhor. O pregador, o verdadeiro profeta, ele não comercializa a palavra de Deus de maneira alguma. Quando você faz isso, meus amados, você está ali se vendendo, ali como uma meretriz, ali como uma prostituta. E Deus, nesses últimos dias, Deus tem falado comigo: muitos têm vendido a minha palavra, muitos têm feito isso, e eu não estou se agradando desses pregadores que dizem ser pregadores, pessoas que louvam, portanto, errado. Me prova na Bíblia, se Paulo ele cobrava para pregar a palavra de Deus. Me prova na Bíblia se Micaías, o profeta Micaías, ele cobrava para pregar a palavra do Senhor. De maneira alguma. Só que muitos têm usado a palavra do Senhor como um comércio, meio de vida. Pessoas que arrancam a lã dos fiéis, das ovelhas. E aonde é que estão as almas feridas, oprimidas, precisando de ouvir a palavra do Senhor? Ah, meus amados irmãos, a nossa vida tem que ter a sinceridade da nossa vida. Tem que ter a sinceridade da nossa vida.
É vidas que estão em jogo. É almas que estão em jogos. Porque eu creio quando o homem de Deus ele recebe o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, ele tem amor às vidas. Porque se for necessário ele tirar do bolso dele, ele vai tirar para fazer a obra do Senhor, a obra de Deus. E quando você verdadeiramente você ama as vidas, as almas, e verdadeiramente você sente a dor do próximo, você vai pagar o preço pelas vidas, pelas almas. E é isso, meus amados irmãos, que nós devemos viver. Dos maiores pregadores de todos os tempos, chamado próprio Messias, o ressurreto, o Cristo, o Redentor. Chegou um momento que Jesus Cristo, maior pregador de todos os tempos, maior pregador da história, chegou um momento que Cristo, ele foi para um ambiente ali, para uma cidade ali, só para pregar a palavra de Deus para uma pessoa. Isso não tem preço que pague. Não há 10 mil reais, não há 1 milhão de reais que possa pagar o preço de uma alma, se render aos pés do Messias, aos pés do ressurreto. Cristo foi nessa cidade só para pregar a palavra de Deus para uma pessoa, para que você venha entender um valor de uma alma, venha entender um valor de uma pessoa para Cristo. Nós somos valor, nós somos preciosos, nós fomos comprados, incalculável, pelo um alto preço. E esse preço foi o preço de sangue, o preço da cruz de Cristo lá no Calvário, meus amados irmãos. Talvez nessa manhã, essa palavra que eu preguei para vocês que estão conectados nessa live, talvez vocês pensem que são palavras duras. Não são palavras duras, não. Palavras de correção. Palavra de Deus, ela corrige você, está na sua casa. E também essa palavra, também ela volta para mim, que estou pregando a palavra do Senhor. Não pense que é fácil eu chegar até você, pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo até você. Não é fácil, meus amados irmãos. Pessoas vão se levantar, entidades malignas vão se levantar, porque pregamos a verdadeira palavra de Deus, que é inegociável, a palavra de Cristo. E para mim concluir essa live abençoada, eu queria dar a paz do Senhor para o missionário Décio. Deus abençoe a sua vida, missionário Décio. Abençoe ele. Isso que é da África, continente africano. Deus abençoe a sua vida de uma forma tremenda. E eu creio que nessa manhã Deus vai entrar com providência na sua vida. Missionários que se doa, que entrega a sua vida plena a Cristo para pregar a palavra do Senhor, ajudar pessoas que estão necessitadas de pão, de alimento, de vestes.
e principalmente da palavra de Deus. Deus vai abençoar a vida do missionário Délcio, abençoar você da forma tremenda, de forma especial. E vou fazer a oração, meus amados irmãos. Foi até aqui, basicamente 1 hora de live, foi até aqui que Deus falou ao meu coração. Sempre quando eu vou trazer a palavra, eu gosto de preparar, não somente pregar nas lives bíblicas, mas também fora, e ajudar as pessoas que estão precisando de ouvir, não somente ouvir a palavra do Senhor, mas também ajudar essas pessoas que são carentes exclusivamente de ouvir a palavra do Senhor e se entregar a Cristo. Deus tem nos últimos dias usado eu e você como uma ferramenta, como uma ferramenta poderosa nas mãos de Cristo. Vamos orar, meus amados irmãos. Agradecer a Deus por tudo. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, Deus de Israel, Deus do sobrenatural, Pai. Deus, eu te apresento, ó Deus, cada vida, cada alma que prega, Deus, a tua palavra, os missionários, a vida desse missionário que mandou mensagem para mim através dessa live bíblica. Deus, é abençoado, Deus, a vida desse missionário, teu servo, que ajuda, ó Deus, várias crianças ali no continente ali africano. Vem abençoar, venha suprir, Deus, todas as necessidades do teu servo, seja na área material, seja na área espiritual, que nunca, Deus, venha faltar, Deus, sobre a vida, ó Deus, desse missionário. A presença do Espírito Santo abençoe ele, todas as crianças. Venha, Deus, enviar pessoas de Deus, homens de Deus, missionários de Deus, pessoas com condições financeiras, através do toque da Shekinah do Espírito Santo sobre estas vidas, estas almas que são tão carentes, Pai Deus, de ouvir a tua palavra, Pai. Deus, abençoar cada vida, cada alma, cada pessoa que fez parte dessa live. Me abençoar em todas as áreas, na área espiritual, na área material, Senhor. Venha curar, Deus, os enfermos, pessoas que nessa manhã, Deus, de sexta-feira, se encontram, Deus, nos hospitais, Pai, precisando de uma cura, de um milagre, enganado pelos médicos, pelas medicinas. Te apresento, ó Deus, a minha família, a minha casa, o meu lar, que eu tenho orado tanto, que eu tenho clamado tanto, Pai, pregado a tua palavra, Pai. Como diz Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Te apresentar a minha família, a família dos teus servos, das tuas servas, que estão nessa manhã de sexta-feira conectados nessa live bíblica. Deus, receber, Deus, a minha humilde oração, Deus, meus pecados, as minhas falhas, através de asas, através de pensamentos. Lava-me com o teu sangue, que a cada dia o meu coração, a minha vida, a minha conduta me está verdadeiramente voltado a esse verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel, o Deus do sobrenatural. Abençoe a minha vida, a vida de cada irmão que fez parte dessa live bíblica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para mim concluir essa live bíblica, faltou eu dar a paz do Senhor. Queria também agradecer também pela vida do diácono Henrique Saraiva, que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor. A paz do Senhor também para a Angélica. Deus abençoar a Angélica, a irmã Angélica, e abençoar ela, toda a sua família, a sua filha, toda a sua família de uma forma geral. Que Deus abençoe a cada irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.